Pela graça de Deus, mais uma vez, a Igreja Batista Pérola dos Mares, nesse anoitecendo com a palavra, nesta quinta-feira, está no ar. E você é muito bem-vindo para estar conosco nesse estudo, nesse momento de reflexão que nós estaremos passando daqui para frente, nessa programação. As músicas, as palavras que aqui serão ditas, esperamos que venham do Senhor para o seu coração. Claro que nós não somos, digamos assim, operadores de milagres no sentido, mas Deus opera. Deus pode operar através da nossa participação, nossa parcela de contribuição, usando nossas palavras, nossas vidas, para que a sua vida possa ser transformada. E nesse sentido nós estamos nos colocando nas mãos de Deus, para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. E você é muito bem-vindo, você é pessoa importante, peça importante nessa engrenagem toda, onde nós queremos levar avante o que Deus tem para nossas vidas. E hoje é um dia especial para isso também. Seja muito bem-vindo e desejamos que a voz do Senhor fale ao seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade que temos de louvarmos o teu nome através de músicas, através de reflexão na tua palavra, e em especial hoje, pensando nos Salmos. Usa, ó Deus, essa parte toda, usa, ó Deus, a palavra de Guilherme Hibner, que estará nos ministrando nessa oportunidade, para que a tua voz seja ouvida através daquilo que aqui fizemos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo. Nós estamos outra vez aqui para convidar você a estar conosco nesta live, que vamos falar sobre algo tão interessante que muita gente nem acredita que exista na palavra de Deus. Palavras, textos que nos encorajam, nos tira muitas vezes daquele momento de depressão, deprimidos, entristecidos. E há um texto em Isaías que fala, através do profeta, falando para o povo naquela época, naquele momento histórico. A gente não pode pegar um versículo e trazer para hoje e fazer uma teoria em cima desse versículo, não é isso. Mas ele fala alguma coisa assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. E quando passares por várias situações difíceis, eu estarei com vocês. E nesta oportunidade, nós convidamos o Dr. Guilherme Hibner, doutor pela UFBA, em composição e regência, psicanalista e um servo de Deus temente a Deus, para falar para nós sobre salmos, orações e a terapia divina. Mas, Jussara, isso é possível? Há salmos de conforto, há salmos que nos levam a refletirmos sobre o que estamos fazendo, quem somos. Há salmos que mostram a presença de Deus no conhecimento do ser humano antes mesmo de nascermos. Cada célula formada no útero da mãe, Deus já sabia de todas essas coisas. Então, a Bíblia, de uma maneira geral, tem ensinamentos maravilhosos. A Bíblia é a luz, e essa luz vai nos orientar o que estamos fazendo certo ou o que estamos fazendo errado. E aí nós podemos ter uma direção. E o Salmo 119, 105 fala, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E é isso que a Igreja Batista Pérola deseja repartir com vocês nesta noite, falando sobre salmos, sobre orações e a terapia divina. Querendo fazer um recorte aqui, que nós estamos vindo num estudo sobre discipulado, seguindo os passos de Jesus, mas vamos dar um recorte nesta live de hoje.
E ela é bem própria para o momento que nós estamos vivendo nesses festejos de carnaval. Quantas pessoas angustiadas que pensam que indo ao carnaval vão voltar felizes e realizadas, e muitas vezes isso não acontece. Então, queremos uma palavra de encorajamento para você, uma palavra de ânimo para você, uma palavra de Deus para você. Então, aproveite essa nossa live. Nós temos o número da nossa igreja, o telefone, o chat. Se inscreva e você pode nos pedir socorro se você precisa. Fica à vontade para isso, porque o melhor presente que nós, como igreja, podemos dar para vocês é a palavra de Deus, é o amor de Deus, é a salvação em Jesus Cristo. Então, boa live para todos nós. Deus os abençoe. Boa noite, queridos e queridas. É uma alegria estar mais uma vez com vocês para partilhar um pouco mais desses momentos de reflexão, de estudo e ampliar um pouco mais nosso conhecimento da palavra. Nós vamos falar um pouco sobre Salmos e o tema que eu escolhi, uma forma de um recorte dentro da abordagem, é os Salmos, as orações e a terapia divina. Existe uma íntima relação entre essas três afirmações, né? Os salmos, as orações e a terapia, e na apresentação, progressivamente, a gente vai identificando onde é que isso se encaixa. O que é que os salmos e as orações têm relação com o outro e como é que Deus usa isso terapeuticamente. Por isso que vem a terapia divina nesse contexto. Então nós vamos dar mais uma introdução, que o tema já foi muito bem introduzido nas semanas anteriores, a respeito dos salmos, apenas para contextualizar. Que dos 150 salmos que nós temos na Bíblia, 73 são atribuídos ao rei Davi, 12 a Asaf, que era um músico contratado por Davi, 12 da família de Coré, que eram levitas do templo de Davi, 2 a Salomão e 1 aos maestros Enã e Etã. Mas os salmos são músicas ou são orações? Então o saltério, que é de onde vem a palavra salmo, no original hebraico, originalmente ele era um instrumento musical. Apenas depois ele passou a ser o mesmo nome, né, de saltério, a se designar essa coletânea de orações, que são ofertadas a Deus como cânticos. Se nós prestarmos atenção, o conteúdo dos salmos são orações feitas a Deus. Essa é basicamente a estrutura e o objeto de destino dos salmos. Os salmos são uma poesia que, em algumas ocasiões, ela registra a história, mas muitas vezes esse registro da história, através da poesia, através da música, que funciona como uma boa forma de lembrar do que aconteceu, apenas ilustra algo que está sendo dirigido a Deus. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa começar a considerar em relação aos salmos, que os salmos são orações, e são orações que são dirigidas a Deus. Então para que servem os salmos? Se a Bíblia contém um livro de orações, isto nos ensina que a palavra de Deus não engloba apenas a palavra que Deus dirige a nós, que é como normalmente nós entendemos a palavra de Deus, mas ela também inclui a palavra que Ele quer ouvir de nós. Então Deus é tão completo que tanto Ele nos alimenta, nos dizendo o que Ele quer que nós façamos, como Ele também nos diz aquilo que nós devemos pedir a Ele. E como nós devemos pedir a Ele. A forma adequada a nos dirigirmos a Deus. E os Salmos ele tem este propósito, de nós aprendermos, entendermos e colocarmos de maneira adequada os nossos pedidos a Deus. Então os Salmos nos foram dados para que aprendamos a orar em nome de Jesus. Se toda a nossa oração é feita em nome do Cristo, em nome de Jesus Cristo, quem ora no final das contas, quem lê aqueles salmos, quem diz a Deus aquelas verdades todas, aqueles pedidos todos, é o próprio Cristo. É Ele quem ora. E nós apenas oramos com Ele, em nome dEle. E como é que os salmos nos confrontam? Se nós quisermos orar de verdade, talvez seja necessário orarmos contra o nosso próprio coração. E aí vem um ponto muito importante,
Como Deus é completo e Ele é perfeito, entendendo que os salmos são exatamente essa expressão da humanidade para a divindade, nem sempre aquilo que nós temos dentro de nós é aquilo que Deus deseja. E aí o texto segue: pois não importa o que desejamos orar neste momento, mas sim aquilo pelo qual Deus quer ser invocado por nós. Nossa oração deve ser determinada pela riqueza da palavra de Deus e jamais pela pobreza do nosso coração. É por isso que a gente parte do princípio que nós não somos nada, que nós não sabemos nada. E também nós não sabemos orar. Nós não sabemos ter este diálogo com Deus. E aí que entram os primeiros pontos de contato entre esses três assuntos, entre os salmos, a oração e a terapia divina. Quando a gente fala de terapia, uma das abordagens técnicas mais eficazes da terapia é a conversa, é o diálogo. É uma conversa intencional entre o terapeuta e o cliente, e o paciente que está buscando uma resposta aos seus questionamentos. E aqui Deus está mostrando exatamente como é que funciona essa terapia com Ele, essa terapia divina. Ela funciona através dessa conversa que nós temos com Ele. Ele fala até nós através da sua palavra e nós nos reportamos a Ele através da sua palavra também, através dos salmos, através dessa estrutura, através destes conhecimentos, através desta oração. E aí entra, nesse momento, a transformação divina terapêutica, através dessa ferramenta que Ele já nos deixou disponível há tanto tempo. Por isso que nós falamos que os salmos, as orações e a terapia divina, elas funcionam como um conteúdo único. E aí vários outros elementos se sobrepõem. Por exemplo, o frequente Selá, que em algumas versões mais antigas está escrito entre chaves no texto dos salmos da Bíblia escrita. Em outros locais aparece como uma pausa, escrito como pausa, porque é um termo que não foi traduzido, né? Foi transliterado, Selá. Então o frequente Selá no meio de um salmo parece indicar uma intercalação musical, como se fosse um interlúdio. O Selá indica que devemos parar quietos e meditar aplicadamente nas palavras do salmo. Então, enquanto nós usamos os salmos para a nossa inspiração, nós devemos também utilizar essa metodologia. Nós devemos também dar uma pausa, também devemos parar para refletir sobre o que aquele salmo está dizendo. Elas requerem uma alma serena e aquietada, que compreenda e abrace o que o Espírito Santo manifesta e coloca diante dela. Nossa postura de ligação com Deus através do seu Espírito é que vai nos proporcionar esse entendimento, esta iluminação de mente. Que a sua própria palavra nos ilumine e nos coloque exatamente frente a frente com essa necessidade que muitas vezes está oculta a nós mesmos. Muitas vezes nós não temos essa percepção tão aprofundada sobre a própria natureza, porque nem sempre temos consciência do que passa no nosso meio. Mas isso tudo já vem do próprio Deus. O nosso Deus já viveu todo esse sofrimento através da sua encarnação em Jesus Cristo. E é isso que nós não devemos nos esquecer. Então, ao orarem os salmos, muitos cristãos sinceros são surpreendidos pelo frequente pedido por vida e felicidade. Muitos salmos têm esse conteúdo. Tem conteúdo sobre o pedido que nós tenhamos cada vez mais vida e sejamos cada vez mais felizes. Que Deus nos proporcione essa resposta, essa necessidade que vem com frequência nos salmos. Isso mostra um alinhamento também do ponto de vista terapêutico, que boa parte da finalidade terapêutica é exatamente proporcionar à pessoa esta qualidade de vida, esta conclusão no final do processo, se livrar das coisas que lhe incomodam, que lhe atrapalham, para que ela possa ter vida e ter felicidade. Mesmo que essa felicidade ainda seja entendida de maneira subjetiva pelo indivíduo, mas ela é muito explícita e clara como Deus quer isso para os seus. Então a prece pelo pão de cada dia abrange toda a área das necessidades da vida terrena. Assim a prece por vida, por saúde e por sinais visíveis da benignidade de Deus pertencem necessariamente à oração dirigida a Deus, que Ele é o Criador e o mantenedor desta vida. Então as nossas orações a Deus, que basicamente toda oração é um pedido, nós temos um diálogo com Deus, mas em essência a oração é um pedido. Nós estamos normalmente, na grande maioria, fazendo solicitações e pedidos a Deus. Ela busca essa meta, ela busca resolver essas necessidades da vida terrena.
que seja pelo pão imediato de cada dia, que seja por questões mais superiores, menos tangíveis, que não são exatamente mensuráveis e quantificáveis. Mas Deus, na sua bondade, Ele quer atender a tudo isso. Deus quer que nós tenhamos vida. Por isso que essa oração precisa ser dirigida àquele que pode resolver essas questões, que pode fazer isso tudo. Afinal, Ele é o Criador, Ele é quem nos mantém e que nos mantém a vida. Deus deseja que aqueles que o temem passem bem. Esse é um ponto básico que nós devemos buscar entender progressivamente. Deus não quer que as pessoas que estão ligadas a Ele, que o reconhecem como Pai, que passem por dificuldade. Ele reconhece a realidade, reconhece a dificuldade da realidade, mas seu desejo é que nós estejamos no estado de bem-estar, tenhamos uma vida abundante, independente das circunstâncias. E é isso que Ele deseja. Então o saltério ele nos ensina amplamente a chegarmos de maneira adequada a Deus em vista dos múltiplos sofrimentos que o mundo nos traz. Se é Deus quem pode resolver essas questões que estão no âmago da nossa essência, no âmago da nossa alma, e uma forma que nós podemos resolver isso é estarmos conectados, religados a esse Deus, a forma de nós nos achegarmos e solicitarmos as coisas que nós precisamos e que Deus quer nos dar de maneira mais adequada, é através da sua própria palavra e através do que já está ali indicado e designado e descrito nos próprios salmos, através dessas orações que Deus já deixou lá estabelecida, para que nós possamos resolver essas situações. Por isso que nenhum indivíduo pode orar os salmos de lamentação, que é uma categoria de salmos, e nós vamos nos restringir a essa categoria por questões de tempo. Nós não vamos abordar todas as categorias de salmos, mas porque essa categoria ilustra muito bem essa dinâmica terapêutica. Então, salmos de lamentação, a gente não pode orar esses salmos de lamentação a partir da nossa própria experiência, do nosso próprio sofrimento. Porque isso seria uma forma extremamente narcisista e egoísta de lidar com a existência. Nós não nascemos, nós fomos criados para nós mesmos. Nós fomos criados por um propósito muito superior, que transcende a nossa essência particular, a nossa essência individual. Então a gente não pode considerar que a realidade só existe, o sofrimento só existe a partir de mim. O meu sofrimento é o maior sofrimento do mundo. Existe um sofrimento que é muito mais delicado e que a gente nunca experimentou. Então os salmos de lamentação reúnem o sofrimento de toda a comunidade e de todos os tempos. Não apenas do que eu estou vivendo hoje. E esse sofrimento que ali está expresso, quem sofreu até o seu limite, unicamente foi Jesus Cristo. Foi o único que pôde, de fato, falar o que está ali escrito na lamentação. Ele é o único que pôde chegar na cruz e poder declarar a Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ninguém tem autoridade de falar com a mesma autoridade que Jesus Cristo falou aquela oração, aquele salmo. Então os salmos existem, os salmos de lamentações existem para que nós entendamos que a nossa experiência de sofrimento, ela não é nossa, particular, não é meu sofrimento, a minha experiência, e sim a experiência de toda uma comunidade, de toda a humanidade, e nós repartirmos esse sofrimento do próprio Jesus Cristo, porque Ele sofreu em nosso lugar, e nós sofremos com Ele. E por isso que nós podemos orar com Ele os salmos de lamentação. E aí existe uma questão que os salmos repetem, uma pergunta retórica que os salmos repetem constantemente. Se eu sou culpado, porque Deus não me perdoa? Se eu sou inocente, porque Deus não dá cabo do meu sofrimento e evidencia minha inocência diante dos meus inimigos? Aí nós temos aí as ilustrações do Salmo 38, do Salmo 79 e do Salmo 44, que constantemente eles vêm fazendo essas perguntas retóricas e o próprio Salmo responde. Então não existe uma resposta teórica para todas essas perguntas, nem mesmo no Novo Testamento. A única resposta a isso tudo é o próprio Jesus Cristo. Que o próprio Jesus Cristo, ele foi condenado e foi crucificado. Ele não se livrou do sofrimento. Só que nós temos nele e na sua ressurreição a certeza da fé que tudo isso passará. Que nós não ficaremos nesse sofrimento eterno. Que ele mesmo já resolveu todas essas questões.
e que nós vivemos a nossa vida partilhada com a vida dele. E é por isso que é tão importante entendermos essas questões, como é que funciona nosso sofrimento e como é que Deus já resolveu essa situação. Por esta resposta, os salmos já imploram. Eles têm em comum o fato de lançarem todo o sofrimento e toda a aflição sobre Deus mesmo. O salmo já faz isso. Então não podemos mais suportá-la. Toma e carrega tu mesmo. Somente tu podes solucionar o sofrimento. Os próprios salmos já devolvem a Deus a solução do problema. Eu não consigo suportar essa dor, não consigo suportar essa perseguição, e devolve a Deus a situação toda problemática e coloca com fé nele a solução. Essa é a meta dos salmos de lamentação. Eles clamam por aquele que pode tomar sobre si a enfermidade e que carregou as nossas pisaduras. Eles clamam por Jesus Cristo. Todos os salmos escritos no Velho Testamento apontam para o Cristo. Apontam para aquele que pode resolver todas essas situações de sofrimento e de dor. Eles anunciam que Jesus Cristo é o único auxílio no sofrimento, pois nele Deus está conosco. Então Deus está conosco no nosso sofrimento através da nossa comunhão com Jesus Cristo. Se nós somos um com Ele, nós somos um com o Pai. E aí todas nossas situações estão resolvidas, estão encobertadas, estão solucionadas, estão no caminho da salvação. Que essa é o entendimento que nós temos da salvação. Então os salmos de lamentação clamam por comunhão plena com Deus, que é justiça e amor. Então nós devemos saber que Deus, que é extremamente justo, que vai resolver todas as questões que são de cunho de injustiça, que seja a partir dos nossos próprios olhos, seja injustiça a partir dos olhos de Deus. E ele também é extremamente amoroso, que ele vai resolver com o amor dele, com as ações graciosas e amorosas dele, todas as nossas reclamações, nossas queixas. As nossas queixas estão sendo entregues, estão sendo conduzidas por ele. Sabemos que não existe sobre a face da terra sofrimento algum no qual Cristo, o único auxiliador, não esteja conosco, sofrendo e orando conosco. Então, quando nós utilizamos e nos apropriamos dos Salmos como sendo o livro de orações de Jesus, é o livro que Jesus usa para orar, são os registros das orações de Jesus, e nós, em comunhão com Ele, oramos no nome dEle, oramos com Ele, que é só com Ele que alguns salmos podem ser orados, e não a partir da minha própria vida. Nós temos exatamente essa confirmação que estamos em comunhão plena com Deus, e que as nossas situações poderão ser desta forma direcionadas e solucionadas. Então, confiança em Deus sem Cristo é vazia e incerta. Nada mais é que uma forma de autoconfiança. É confiar no próprio braço. É saber que eu tenho dentro de mim tudo o que é necessário e toda a potência possível para poder enfrentar tudo. Essa confiança, ela precisa estar vinculada e agregada e amalgamada com o Cristo. Quem, no entanto, souber que em Cristo Deus mesmo penetrou em nosso sofrimento, porque o Deus encarnado em Cristo penetrou no nosso sofrimento humano, poderá dizer com grande confiança: Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí nós temos o Salmo 23, que é essa citação direta, os Salmos 37, 63, 73, 91 e 121. E diversos outros salmos que nós podemos usar como ilustração deste entendimento de que o Cristo sofreu por ele ser homem. E ele, sendo homem, ele experimentou muito mais do que nós podemos imaginar de experimentar de sofrimento. E através desta experiência do Cristo e dessa resolução que Deus deu através da vida dele, nós, como humanidade, podemos também partilhar da salvação. Que ele foi o primeiro, ele é o primogênito, e nós todos somos co-herdeiros da graça, co-herdeiros dessa libertação, desse sofrimento. Orar não significa simplesmente derramar o coração, mas significa encontrar, com o coração saturado ou vazio, o caminho para junto de Deus e falar com Ele. E a gente volta ao ponto da terapia. Então, no processo terapêutico, quando a gente tecnicamente aprende a lidar com a questão do diálogo, do discurso e dos dois discursos,
do quem vem com o problema e do quem busca conduzir as possíveis caminhos para a solução, Deus está fazendo exatamente isso. Eu estou aqui para ouvir o que você vai falar. Eu estou aqui para dizer o que você precisa saber. E de uma maneira perfeita. Porque tanto o conteúdo que Deus quer que a gente saiba está expresso na sua palavra, tanto aquilo que Ele quer que nós digamos a Ele também está expresso na sua palavra. Disso, porém, homem algum ele é capaz de fazer sozinho. Para poder fazer, nós necessitamos de Jesus Cristo. É Ele que é o centro e o único caminho para todas estas questões. Todas essas questões que vão exatamente no cerne do nosso entendimento e do nosso ser. Então, se Jesus nos inserir na sua oração, se pudermos orar com Ele a sua oração, e se Ele nos levar em seu caminho para junto de Deus e nos ensinar a orar, então estaremos a salvo da angustiante incapacidade de orar. É justamente isto que Jesus Cristo quer fazer. Ele quer orar conosco. Somente em Jesus Cristo podemos orar e com Ele também seremos ouvidos. Então essa é a grande saída dessa dinâmica em que nós nos encontramos, desse entendimento de que Deus, em Jesus Cristo e através da sua palavra que chegou até nós, é tudo que nós precisamos para entendermos essas questões dos salmos da oração e dessa parte terapêutica que a divindade quer trazer para nós. Então, os salmos e orações da terapia divina, elas caminham como se fosse uma única unidade. Não são questões separadas. Nos cabe apenas nos apropriarmos desses elementos, desses conteúdos, entendermos das nossas limitações e da infinita bondade de Deus e continuarmos no caminho para a salvação e para a nossa libertação de nós mesmos. Nós entendemos que nós somos apenas servos e partes de um todo. Essa é a exposição que eu gostaria de compartilhar com vocês, razoavelmente breve por conta da simplicidade do conteúdo que nós já temos, mas da necessidade de um enfoque muito específico, muito pontual. Então estamos agora abertos para continuarmos nossos diálogos e alguma ponderação que alguém tenha, para algum tipo de explanação, algum tipo de destaque, de forma que as coisas fiquem mais acalmadas no coração de todo mundo. Nós estamos concluindo, portanto, nossa programação deste dia, dessa oportunidade, e mais uma vez queremos agradecer que você esteve conosco e pedir ao mesmo tempo que compartilhe esse conteúdo com pessoas da sua rede particular, seus contatos particulares, para que outros também tenham acesso e possam ser abençoados também através daquilo que aqui produzimos. E que em tudo teu nome seja honrado e glorificado. Nós oramos assim, agradecidos a Deus em momento de reflexão. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo que nós podemos fazer aqui. Seja, ó Deus, a tua palavra bênção nas nossas vidas, na vida de cada um dos nossos ouvintes, daqueles que ainda vão ter acesso a esse conteúdo mais tarde, que sejam igualmente abençoados. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.